Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande chegar até você com a live Emoções Prósperas. Só que essa noite nós estamos um pouco diferentes. Nós estamos com um talk show com algumas convidadas que vão compartilhar das suas vidas. Mas antes disso, eu quero dizer para você que é uma alegria trazer o Emoções Prósperas para você, todas as quartas-feiras, às 21h15. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão entrando nesse momento, nessa live, e dizer que vai ser uma live muito especial, porque ela tem um formato diferente, né? E a gente está experimentando, estamos no desafio de fazer coisas novas. E emoções prósperas são emoções que contribuem para que nós possamos fazer as melhores escolhas, termos relacionamentos abençoadores. As emoções prósperas, elas geram saúde na mente, no corpo e no espírito, para que nós possamos alcançar sonhos. E emoções, elas trazem gratidão e alegria na nossa vida. Então, com as emoções prósperas, as situações serão mais favoráveis para darem certo. Vamos juntos crescer em nossas emoções. Esse é o objetivo desse canal. Nós estamos com a proposta de termos um canal em que nós vamos trazer conteúdos sobre emoções. E você pode se inscrever no canal para que a gente possa, junto, concretizar esse sonho e avançarmos nos nossos objetivos. Hoje, o tema da nossa live é perdas e ganhos na pandemia. Desde março de 2020, 11 de março, foi declarado a pandemia. Pandemia porque são doenças que afetam os mais diversos continentes, afetam várias áreas, né? E várias cidades diferentes, países, e nós vimos que a pandemia do Covid-19, está fazendo agora 1 ano e 7 meses, em outubro, né, nós estamos com 1 ano e 6 meses de pandemia, e nós vimos que afetou a vida de várias pessoas, pelo isolamento social, pelo trabalho em home office, e também pelas situações de perdas que aconteceram na vida de tantas famílias, tanto de perdas de pessoas queridas, quanto perdas de empregos, perda econômica, enfim, várias situações. Então, na prática, a gente quer estar falando sobre como foi isso para cada pessoa. Você pode interagir conosco colocando aí no chat. Como é que tem sido esse 1 ano e 6 meses para você? O que você perdeu e o que você ganhou nesse período de 18 meses. E vamos falar um pouquinho, né? Eu quero trazer uma informação. Nós já estamos com quase 600 mil mortes, né? E nós temos no mundo mais de 4.760.000 pessoas que morreram em decorrência da pandemia. E várias outras coisas, transformações econômicas e tantas outras situações que aconteceram durante esse período. E hoje aqui eu tenho comigo 3 convidadas preciosas, queridas, 3 mulheres, 3 líderes de igreja, 3 pessoas que vão estar compartilhando da sua vida. Eu quero apresentar para vocês a pastora Lidiane, que é pastora aqui comigo, junto comigo, e com meu esposo, ela e seu marido, eles pastoreiam aqui conosco, e eles são responsáveis pela rede de adulto, que tem um culto na quinta-feira chamado Culto de Conexão. Então, ela está aqui nessa noite para estar compartilhando conosco. Nós temos também a pastora Sirlene, que é pastora junto com seu esposo na Sara, do Santa Mônica, uma igreja preciosa, um abraço para toda a igreja do Santa Mônica, aqui em Uberlândia. E a nossa querida e preciosa missionária Shirley.
Shirley Argila Genes, né? A Shirley, ela pastoreia, ela está à frente da igreja, a missionária Shirley, ela está à frente da igreja da Sara do Planalto. Tem uma equipe lá junto com ela, e é uma alegria muito grande também receber você aqui, Shirley, missionária Shirley. Bom, então vamos dar início a essa conversa. Perdas e ganhos na pandemia. Eu vou começar com a pastora Sirlene. Pastora Sirlene, conta para nós, assim, de uma forma resumida, elas vão ter em torno um tempinho para falar, como foi esse 1 ano e 6 meses de pandemia na sua vida pessoal e profissional? Bispa, como todo ano, 2020 não foi diferente. Nós iniciamos o ano fazendo a agenda dos sonhos. E aí, de repente, quando a senhora estava aqui falando, eu estava lembrando, né? 11 de março, dia 16 de março foi o último dia de aula do meu filho. E depois a gente nunca imaginou que isso ia durar esse tempo todo. Né? A senhora falando 1 ano e 6 meses de pandemia. É verdade. E aí, você pensa assim, os meus sonhos, os meus projetos, e as minhas metas, aquilo que eu projetei. E aí a gente fica um pouco desanimado. E aí, no meio do ano, quando teve as celebrações, eu e o Ciro, com aquelas palavras online, a gente se reanimou no Senhor. A gente falou assim, peraí, a gente tem sonhos, a gente pode, mesmo nessa tempestade, né, nessa pandemia, a gente pode sonhar. Que bom. A gente pode realizar, a gente não tem que esperar isso passar para a gente voltar a sonhar. E aí a gente tinha, dentro de vários sonhos, 2 grandes sonhos. Eu ser mãe novamente, porque eu sou mãe do Henrique, de 6 anos, e ter a minha casa, porque eu sou casada há 12 anos e a gente morava de aluguel. O projeto da casa, eu sonhava um apartamento pequeno, queria começar, o começo. E aí a gente teve o apoio, né, da Shirley, por ser corretora, a gente chamou ela nos ajudou. E aí eu entrava no apartamento, não era, casa, jamais, casa eu achava que era muito para mim. Que coisa, hein? Nossa, eu achava que era uma coisa muito grande, que isso não era para mim. Eu ia gastar muito para entrar, e aí a gente vai, olha, a casa dá certo, vamos olhar e tal. E hoje, eu moro numa casa, a senhora conhece, né, e eu vejo que é uma casa muito boa, nova, né, e assim, foi algo mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Você foi surpreendida? Fui surpreendida com o projeto da casa de verdade. Vale a pena sonhar no meio da tempestade, no meio da pandemia, porque Deus realiza muito mais. As promessas dele, seja na tempestade ou fora, elas se cumprem. E com isso, eu falei, quero ser mãe. Então eu fui fazer os exames, né? Aquela rotina de uma mulher para engravidar. E eu descobri que nos meus exames, né, hormonais, eu estava todos alterados e com uma idade de 50 anos. Eita. E eu tinha 39. E eu escutei isso, eu não acreditei. Tudo alterado, todos os exames alterados, hormonais. Aí uma médica não me deu um resultado muito bom. O que a gente faz? Procura outro, né? E o outro me falou a mesma coisa. Ela falou assim, olha, você vai ter que precisar de ir para uma médica de fertilização. Você não tem como engravidar de forma natural. E eu fui para a médica de fertilização. E ali ela falou para mim, olha, quando eu olho para esse exame, sem olhar aqui para o cabeçalho, eu falo que essa mulher aqui é uma mulher de 50 anos. E aí ela me pediu para repetir os exames, e ela falou assim, olha, você vai e repete os exames, quando você voltar, você vem com o seu esposo, porque naquele dia só estava eu, o Ciro estava trabalhando, para a gente ver o melhor método de fertilização para você. Né? E para você ver se você vai querer e tudo, senão eu tenho que começar a tratar você como mulher, tomar medicação para osteoporose. Eu falei assim, que isso, gente? Eu tenho 39 anos. Né? Eu falei assim, olha, eu te respeito, mas eu acredito que Deus vai fazer. E assim foi. E aí eu falei assim, eu cheguei para o Ciro, nós conversamos, e eu lembrei da história de Ana, lá de 1 Samuel, né? Que Ana, ela chega diante do Senhor, ela faz o que ela tinha que fazer com Deus, e ela vai fazer o que ela tinha que fazer com o marido dela também. E assim eu fiz. Acreditei em Deus. Amém. Que coisa boa. Fui fazer a minha parte,
e a parte que eu tinha que fazer com Deus. E aí meu ciclo menstrual todo desregulado, e quando eu vi, em dezembro, fiz um teste, deu positivo. Olha, Estava grávida e com muita alegria. E com isso, no meio disso tudo, eu vivi uma outra fase, porque eu sou enfermeira, trabalho na linha de frente, trabalho no Mauai. E aí, o que eu tive? Fui trabalhar home office. Trabalhar em casa, com meu filho de 6 anos e com meu marido também, home office. E foi uma experiência nova, porque eu lembro que quando eu estava trabalhando, no início do ano, eu lembro do primeiro caso que chegou suspeito na unidade. E a gente pensou assim, o que a gente faz agora? Né? E aí, com esse tempo, eu consegui trabalhar 1 ano antes de eu engravidar, na linha de frente. A gente teve muitas perdas, bispa, sabe? Pacientes, muitas perdas, mas a gente também viu muitos pacientes se saindo bem. Não é fácil. sim. Você vendo tudo aquilo ali, e eu também na parte do home office, olhando aquilo ali, falta de leito, oxigênio, né? Mas também a gente viu que as pessoas se uniram e que foi possível sair. Você engravidou em que mês? Eu engravidei em dezembro de 2020. Então, você já tinha passado pelo menos 8 meses, Sim. 9 meses de pandemia, Sim, né? sim. Na lida diária Sim. com o doente, Sim. com as pessoas e tudo Sim. mais. Eu peguei de março até janeiro, eu fui para o home office, o administrativo, então eu fiquei aí 9 meses na linha de frente mesmo, pegando pacientes suspeitos, né, aqueles isolamentos, vestindo os equipamentos. A gente fica com muito medo. Medo de chegar em casa, Transmitir, né? de transmitir, e depois na gravidez, medo de pegar, e aí você pensa, estou grávida, né? E os cuidados redobram. Você alguma vez testou positivo durante Não. esse período? Não, tive um susto, né, na última semana minha de gestação, que eu tive contato com uma pessoa com uma pessoa positiva, mas eu não tive Covid, graças a Deus. No tempo que eu tive ali trabalhando, eu não testei positivo em momento nenhum. Mas o que eu quero dizer é que nesse 1 ano e 6 meses, que é possível a gente olhar, mesmo no meio da tempestade, e dizer assim, é possível sonhar com Deus. Sabe, bispa? E é possível realizar. E realizar. Eu acho que o nosso desafio não é sonhar, porque sonhar todo mundo sonha. O nosso diferencial, quando você está com Deus, que você crê que existe aquele versículo, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é o realizar. E eu consegui realizar. Então, quer dizer que é possível, sim, realizar, sonhar e realizar. Que bacana. Então, isso é tão maravilhoso, essa mensagem que a pastora Sirlene traz para nós, né? Então, se você ainda não realizou os sonhos, realize, busque em Deus. Deus pode, nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, não desista dos seus sonhos. Continue e vamos em frente. Muito obrigada pelo seu depoimento, pelo seu compartilhar da sua história de vida, pastora Sirlene. Agora, eu quero trazer a pastora Lidiane para que ela possa compartilhar, né, conosco qual foi o maior impacto, né, que ela teve na família, na vida dela, durante esse 1 ano e 6 meses que nós estamos vivendo a pandemia. Então, pastora Lidiane, pode compartilhar conosco? Claro, com certeza. Boa noite para todos, todas que estão nos ouvindo. Nossa, assim, eu fiquei ouvindo a Sirlene falar, né, pastora Sirlene, e assim, você vai fazendo um filme, né, na sua cabeça, pensa, nossa, são nem 2 anos, né, mas parece que foram tantas coisas que a gente viveu, tantas experiências. Acho que o início de tudo é muito parecido, né, todo mundo ficou perdido, sem saber o que faria, como que seria dali para frente, mas o ponto que eu acho que faz toda a diferença, e fez na minha, foi realmente acreditar que Deus, ele é presente nos nossos dias, na nossa vida, e que ele é socorro bem presente. Eu me lembro que no final do ano passado, no culto da virada, a gente veio, né, depois já estava retomando, né, aquele movimento dos presenciais, nós viemos no culto da virada, é uma tradição na minha casa, a gente sempre passa, se a gente estiver viajando, a gente acha uma igrejinha para
para passar a virada. De 2020 para 2021. De 2020 para 2021, o Alexandre falou assim para mim: amor, esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. E aí, assim, foi assim, com esse sentimento que a gente virou o ano, de que seria o melhor ano das nossas vidas. Porém, em janeiro, no dia 25 de janeiro, o nosso filho, né, o Miguel, com 6 anos de idade, uma criança, né, saudável, até então não tinha um problema de saúde nenhum, foi diagnosticado com uma hepatite. E aí, em 10 dias, ele já estava com falência hepática. Eu recebi uma ligação do hospital, da médica, falando para mim assim, eu lembro que ela me ligou, eu tinha ido em casa tomar banho, e ela me ligou e falou assim: Lidiane, você precisa ser muito forte, não pode chorar, seu filho está em falência hepática, eu já consegui. Duro, hein? É difícil ouvir difícil. isso. Ela falou assim: você não é hora de chorar, me ouça com bastante atenção, o seu filho está em falência hepática, eu já consegui uma UTI para ele em São Paulo, ele vai ser uma tentativa, ele pode não chegar, esteja preparado, ele pode não chegar vivo. E pesado. A única coisa que você precisa fazer é conseguir uma UTI aérea, o resto eu já consegui tudo para você. Então, você volta para o hospital, fica com o Miguel e fala para o Alexandre ir para a Unimed, se for preciso, ele rola no chão, ele grita, ele me liga, eu vou lá, nós vamos conseguir essa UTI. E quando eu recebi essa ligação, eu não sabia o que fazer, e eu me lembro que eu pensei, eu preciso falar com alguém que vai ter mais fé do que eu, que não vai desmoronar, porque se eu falasse para minha mãe, ela desmoronava, minha irmã, meus irmãos. Aí eu liguei para a bispa, e eu nem sei se ela me entendeu, porque eu chorava tanto que eu não sei nem se ela entendeu o que eu estava falando. Claro que eu entendi. Mas, e aí a gente foi no mesmo dia para São Paulo. No dia seguinte, ele estava em transplante, fazendo transplante, ele já estava em coma cefálico mesmo, ele já estava desacordado. E naquele tempo que eu estive ali, foram 14 horas que eu fiquei sozinha, esperando pela cirurgia, né? O Alexandre foi o doador, então os dois estavam no centro cirúrgico, eu fiquei às 14 horas ali sozinha, esperando. E eu tive a certeza, assim, do Deus que a gente serve, porque a gente aprende a crer em Deus pela fé, né? Pela fé, vendo as coisas acontecerem, crendo que as coisas vão melhorar. Mas quando a gente passa por uma situação como essa, a gente pode perceber que Deus, ele é real. Ele não é só uma história bonita, contada, motivadora. Deus, ele é real e ele é presente na nossa vida. E principalmente quando ninguém mais é, né? Porque eu falo assim que a gente tem amigo, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem ocupação, tem um tanto de coisa. Mas quando nos falta a capacidade de controlar a vida, você percebe que Deus, ele é o único socorro bem presente na nossa vida. E Deus, nesse tempo, ele foi conosco assim, presente em cada detalhe, assim, providenciando a UTI na hora certa, providenciando que o Alexandre tivesse com tudo certo para ser o doador. Compatível, né? Compatível, tudo bem, assim, ele não tinha nenhum problema que não pudesse ser o doador. Eu me lembro que quando nós chegamos da UTI aérea no aeroporto de São Paulo, a médica da ambulância me falou assim, eu estava chorando, né, e ela falou assim, olha, mãe, não sofre antes da hora, não, para tudo tem um jeito. E eu pensei assim, tem, para a vida a morte, é um jeito, né, pensei na hora, né, é muito fácil para ela falar isso para mim. Aí ela falou assim, você está vendo aquela ambulância lá fora? E eu falei, balancei a cabeça que sim, né, ela falou, aquela ambulância veio buscar seu filho. Eu nunca cheguei aqui na minha história toda e tivesse ambulância nos esperando. Sempre a gente chega, faz contato, eles vêm e buscam o paciente. E hoje, pela primeira vez, a ambulância está aí. Então, entenda que isso já é um sinal para que seu filho vai ficar bem. Que palavra boa, né? Uma palavra de esperança, sim, né? E aí, quando terminou a cirurgia, que a médica cirurgiã veio falar comigo, ela falou assim, mãe, se seu filho entrasse ali 20, 30 minutos depois, ele não teria sobrevivido. Porque ele já estava com muita hemorragia interna, ele já tinha necrosado tudo. Então, assim, na hora eu lembrei, falei, os 20 minutos do aeroporto. Então, assim, Deus foi presente e Deus, ele é presente. E aí a gente estava no meio de uma construção, que a Sirlene falou, eu me lembrei, construção, empresa recém-aberta, e foi tudo isso que aconteceu, mas em nenhum momento a gente perdeu a fé, em nenhum momento a gente se sentiu sozinhos, porque Deus não nos deixa sozinhos. E a gente está aqui hoje, como testemunha daquilo que Deus faz, do quanto Deus é fiel na nossa vida. E Ele fez na nossa vida, e eu sei que Ele faz na vida de qualquer um que está disposto a viver de acordo com a vontade de Deus, porque ela é assim, boa, perfeita, agradável, basta a gente entendê-la e viver de acordo com essa vontade. Que bacana, né? Então, assim, foram quantos dias que você
e o Miguel ficaram, primeiro o pastor Alexandre, na verdade vocês passaram uma internação em família, né? Você era Lá em São acompanhante, Paulo? você era acompanhante do Miguel, mas o pastor Alexandre foi cirurgiado, né? Porque é importante falar que ele doou parte do fígado dele. Sim. Então ele precisou fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do fígado e transplantar no Miguel. E foram quantos dias ali até a alta, né? Primeiro o pastor Alexandre teve alta, com quantos dias, e depois até quantos dias que vocês ficaram juntos ali com o Miguel? Eu fiquei com o Miguel na UTI por 9 dias. Na verdade, foram 12, né? Porque a gente chegou antes. A gente ficou 12 dias na UTI, o Alexandre ficou 7 dias internado e 7 dias sem poder entrar no hospital. Então, ele ficou sem ver o Miguel 14 dias, porque ele não podia entrar no hospital. Mas, na internação total, a gente ficou 34 dias. E assim, e nesses 14 dias, muitas vezes, eu sei, né, eu acompanhei, eu estava ali, Sim. sempre a gente conversando, você teve dias que você não podia sair do hospital, nem para ir em casa, nem para comer. Nem para comer. Na verdade, os 14 dias que eu fiquei só dentro, porque eu não podia sair. Uhum. Eu não tinha levado roupa, não tinha levado nada, né? Então, assim, eu ficava ali, e aí tinha ele que também, quando ele estubou, que ele ficou consciente, ele não sabia, ele não se lembrava do que aconteceu antes. Então, e ele estava totalmente, né, com corte na barriga, 2 drenos, aquela coisa toda, né, catéter, e vendo aquilo para ele não queria que eu saísse de perto dele. Às vezes eu falava, Miguel, eu vou no banheiro, começava a cair lágrima. Então, com isso, eu não conseguia sair. Eu ficava com ele, às vezes, eu fiquei, acho que sem tomar banho, uns 8 dias. Nossa. Sem tomar banho, porque eu estava no banho de chuveiro. Banho de chuveiro. Eu estava no 6º andar, para eu tomar banho, eu tinha que ir lá no solo, que era abaixo do térreo, e era um único banheiro, era um único elevador. Então, assim, só para ir e voltar, eu gastava meia hora. Isso é um amor de uma mãe. Agora, imagina o amor de Deus por nós. Com certeza. O amor de uma mãe faz essa doação, né? Sim. E aí a Covid, junto com isso, que foi o que nós falamos, né? A Covid, para esse ponto, para a gente foi muito positivo, o fato de estar no momento de pandemia. Por quê? O uso da máscara, que ia ser uma coisa para ele, assim, diferente, ele já estava acostumado, todo mundo estava usando máscara, evitou que ele pegasse não só a Covid, mas outras doenças comuns que estão em nós, que a gente carrega, transporta o dia todo, que para ele seria totalmente prejudicial, então ele não teve nenhum problema. Mas pouco antes da nossa alta, acho que uns 3 ou 4 dias antes da nossa alta, eu tive assim, uma visitação muito grande de Deus. Que bênção. E nessa visitação, foi a primeira vez assim, que a gente estava com muito medo da situação, que ele estava ali naquele momento, que estava correndo risco, tendo rejeição e tudo. E eu fiquei sozinha um dia no apartamento, foi um dos dias que o Alexandre revezava comigo. E eu fui e comecei a orar e falei, Deus, hoje, diferente de todos os dias, eu não vou pedir por ele. Eu só quero que o Senhor fale comigo, porque eu não estou entendendo mais nada, eu já não entendia, já estava... E aí Deus falou muito forte no meu coração, Lidiane, eu já fiz pelo Miguel o que eu podia fazer, e eu não mudo, eu não sou inconstante, quem é inconstante é você. Então, ninguém precisa ter fé mais que você, é você que tem que ter fé. E aí, a partir desse dia, teve 3 dias, ele recebeu alta definitiva, que era para a gente ficar lá 4 meses, a gente voltou com 2 meses. Que bênção. Então, assim, é interessante, pastora Lidiane, você colocar que, com tudo que você colocou, o que ficou para mim é que Deus permitiu essa situação, mas que Ele trouxe a provisão. Tudo Ele proveu. Sim, eu falo muito isso, porque eu não acredito que Deus envia provação, mas Ele envia o escape. Ele a provisão. Ele envia o livramento. O livramento. Acho que, assim, o mundo, ele nós somos descendência do pecado, de Adão e Eva. Então, eu acredito que ou a gente vai ter frutos desse pecado, ou a gente vai ter frutos das nossas escolhas. E tem coisa que Deus não quer que a gente viva. E coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo, e vai continuar acontecendo. Sim. Mas a diferença está no Deus que a gente serve, que traz a provisão na hora certa. E a gente entende e aceita a vontade de Deus. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, diga um glória a Deus aí, porque realmente
maravilhoso esse testemunho, e a gente vê aquilo que Deus é poderoso para fazer. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos passar para a nossa querida missionária, Shirley. Shirley, conta para a gente um pouquinho né, da sua história, um pouco do que foi os desafios que você enfrentou nesse 1 ano e 6 meses. Boa noite a todos, né, quem nos assiste, as minhas irmãs que estão aqui. Quando eu olho assim para os efeitos da pandemia, né, quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo e para o cenário que nós vivemos no ano passado, a pandemia ela trouxe muitos desafios, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional, enquanto líderes, né? Nós tivemos um período em que os nossos templos ficaram fechados, né? E o vírus se alastrou de uma forma muito rápida e muito inesperada. Eu me lembro que em fevereiro algumas pessoas diziam, né, que esse vírus não chegaria ao Brasil, né? E aí teve toda a questão do carnaval e o vírus foi se disseminando, e nós tivemos a primeira onda, a segunda onda, e as pessoas foram impedidas, né, de se abraçar, de se cumprimentar, de se reunir, e isso, de certa forma, trouxe grandes prejuízos, né? Porque o povo brasileiro é um povo que abraça muito, que beija muito, é um povo muito alegre. Afetivo, né? E quando você fala para uma pessoa que gosta de abraçar, que ela não pode mais abraçar, isso afeta ela muito, né? E no meio disso tudo eu tive vitórias na vida profissional. Eu acabei de abrir a minha empresa, estou com as portas abertas lá, graças a Deus. Deus me usou para ajudar muitas pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Eu vejo que Deus interviu e ajudou a vida de cada uma dessas pessoas a realizarem o sonho da casa própria. E eu tive que trabalhar muito também no online, né, porque as construtoras foram fechadas, então a gente não podia atender nas construtoras, o comércio foi fechado, então a gente teve que virar a chave muito rápida para o online. E, no meio disso tudo, um belo dia, o Covid-19 bateu na nossa porta, né? E fomos contaminados, eu, meu esposo e os meus 2 filhos. E aí eu vivi na pele o salmo, né, que fala que o terror noturno e a seta que voa de dia. E eu me vi numa situação porque eu não sabia para quem orar. Se eu orava para o esposo, se eu orava para mim, se eu orava para o filho. A única coisa que eu sabia é que eu precisava orar, colocar os meus joelhos no chão, e foi isso que eu fiz durante esse processo de infecção pelo vírus da Covid. E eu via muito nas redes sociais as pessoas dizendo assim: esse maldito vírus levou mais uma vida, esse maldito vírus. E assim, eu respeito a opinião dessas pessoas, né, entendo, mas o que eu observo? Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano nas suas ações e nas suas decisões. Verdade. Então, sempre que estiver uma pessoa ali, precisando da intervenção de Deus, precisando da providência de Deus, entre salvar e curar, sempre Deus vai preferir que a alma daquela pessoa seja salva. Então, quando nós falamos que esse maldito vírus, acaba que a gente coloca a soberania de Deus em xeque. E Deus é muito maior do que qualquer vírus, Deus é muito maior do que qualquer ser humano, Deus é maior do que o mundo, e Deus é o Criador de tudo. Então, nós precisamos ter essa concepção de que a soberania de Deus, ela precisa estar evidente na nossa vida. E aceitar que o tempo de Deus, os sonhos de Deus, às vezes são diferentes dos nossos. Então, o meu esposo, ele agravou muito, né? Ele entrou dentro lá da estimativa de que 5 pessoas no mundo inteiro
5%. 5%, né? Agravam, e ele chegou a ser entubado, né? E aí me ligaram no sábado, dizendo que ele, aliás, na sexta-feira, dizendo que ele tinha melhorado muito e que na segunda-feira eles iam tentar o processo de extubação. E no sábado de manhã, ele já estava sem nenhum remédio para manter as funções vitais, como noradrenalina, né? Ele sofreu no leito uma trombose e veio a óbito, né? E aí as pessoas começaram a falar assim, porque perdeu para o Covid. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que meu esposo era de Deus. Amém. E que Deus me permitiu que eu vivesse com ele aqui 25 anos da minha vida. E Deus o chamou. E como Deus o chamou, como bom servo, como um filho obediente, ele ouviu a voz de Deus e voltou para o Pai. Então, eu não vejo que eu perdi o meu esposo para a Covid. Eu vejo que ele era de Deus e para Deus ele voltou. E uma passagem que eu gosto muito na Bíblia é Eclesiastes 3, que há tempo determinado para tudo nessa terra. Então, há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, se não fosse pela Covid-19, seria por um infarto, seria por um acidente de carro, seria por N fatores. Quando o nosso tempo aqui na Terra se esgota, nós precisamos voltar para Deus. E eu entendo que o tempo dele aqui nessa Terra acabou. Então, enquanto o tempo dele aqui nessa Terra acabou, Deus o chamou. Então, eu não vejo assim, falar, você perdeu para a pandemia, o vírus ganhou. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo o cuidado de Deus a todo tempo, porque ele ficou doente em um período que não se tinham leitos de UTI. Foi naquela fase mais crítica, né? E ele conseguiu um leito lá na Universidade Federal. Né? Um lugar assim que eu considero um dos melhores lugares para tratamento em Uberlândia, onde ele teve todos os recursos. Ele estava tomando medicamentos de última geração para não ter trombose. E, mesmo assim, ele sofreu uma trombose. Então, eu gosto assim, de deixar bem claro que tudo na vida é pelo propósito de Deus. Eu tenho um plano, mas o plano de Deus é diferente do meu. Então, como boa filha, como filha de Deus, eu preciso entender e aceitar esses planos. Não adianta eu me revoltar, não adianta eu querer culpar Deus, né? Achar um culpado para tudo que aconteceu, porque não existem culpados. O que aconteceu com meu esposo foi uma fatalidade. E uma fatalidade pode acontecer com qualquer pessoa. Então, quando as pessoas me perguntam de que meu esposo faleceu, ele faleceu de trombose. Porque é isso que está no atestado de óbito dele. Ele faleceu por trombose. E eu louvo a Deus cada dia que eu vivi com ele, louvo a Deus cada oportunidade que Deus me deu, pela família maravilhosa que eu construí ao lado dele. Meus filhos são 2 adolescentes, nenhum se revoltaram, né? E, pelo contrário, eles me disseram assim, mãe, eu prefiro meu pai inteiro com Deus do que meu pai aqui faltando algum pedaço. Então, graças a Deus, nós conseguimos juntos, e junto com Deus, construir uma família que crê em Deus e que professa o nome de Jesus Cristo. Então, venha a tempestade que vier, nada vai roubar a minha fé. Que lindo, que bonito, Shirley. Assim, fica a nossa admiração, né? E assim, eu quero registrar isso aqui. Já tem quantos meses que o Clemilton faleceu? Fez anteontem 7 meses. 7 meses. 7 meses. E assim, eu sei que no início foi muito difícil, né? Como é um período de luto, né? Até hoje, né? Eu vi uma frase hoje no Instagram e eu gostei muito. Não é que você esteja sorrindo que você esteja feliz. Você está sorrindo porque você é forte. Olha, Deus é a sua força.
né? Deus te fortalece a cada dia, você, a sua família, né? Seus filhos. E eu sei que você também teve outras conquistas, né? Outras situações. Não sei se dá tempo ainda de você falar, não, mas eu sei que você teve outras conquistas, né? Durante esse 1 ano e 6 Sim. meses. E realmente é um exemplo de fé, né? É muito importante nós dizermos que não é que a Shirley, a pastora Shirley, sublimou isso, não é que ela fez de conta que não fosse com ela. Você viveu, você tem vivido intensamente esse período de perda, essa dor, mas a fé em Deus tem te sustentado eu vejo algo muito, muito interessante, sabe? Deus tem segurado na sua mão o tempo todo. É igual eu disse para a senhora uma vez, às vezes eu não enxergo o caminho, mas eu não paro de caminhar. Deus está com você, com a sua família. E Deus está com todas as pessoas que o buscam, que clamam para Ele, né? Então, você que passou por essa experiência de luto na pandemia, eu quero te incentivar, né, a buscar a Deus e a receber dele força, graça, sustentação para esses dias difíceis. Bom, agora nós vamos passar para um momento que a gente vai fazer tipo um bate-bola aqui, né? E a gente tem que terminar essa live em 1 hora, porque para postar ela no Instagram, e a gente quer postar, deixar aí com você, para você ver outras vezes, e para você também recomendar para outras pessoas, né? Porque aqui é uma história da vida real, é uma história que aconteceu com pessoas que amam, que sofrem, que caminham, que vivem, que trabalham e que estão no dia a dia. E que Deus as fortaleceu e as sustentou, Ele pode te fortalecer e te sustentar também, em nome de Jesus. Bom, então eu queria perguntar aqui, para quem eu comecei, foi com a pastora Sirlene, e eu vou fazer a mesma pergunta para todas elas. Qual a maior dor nesse 1 ano e 6 meses? Minha maior dor é a perda dos meus amigos. Shirley. A perda do amor da minha vida. Eu com Pastora. certeza foi a doença do Miguel. Ok. Qual a maior alegria, pastora Sirlene? Bispo, a minha maior alegria é que amanhã a Laura vai fazer 2 meses e a compra da nossa casa. Linda. Ok. Maior alegria, querida missionária Shirley. Eu tive 2, né? Minha empresa está devidamente com as portas abertas. Instalada. Instalada, né? Graças a Antes Deus. ela era online, né? Era uma empresa 100% online, hoje é uma empresa física. E eu fui restituída de um curso da UFO, de biomedicina. Se tudo correr bem, até o ano que vem eu me formo pela Universidade Federal de Uberlândia. Que curso? Biomedicina. Ok. Qual a maior alegria, pastora? A maior alegria foi o Miguel ter se recuperado bem, tá bem, depois do Voltado para casa. Voltar para casa, tá com ele em casa. Ok. Pastora Sirlene, o que vale a pena carregar e que você deixa para trás? Não, o que não vale a pena carregar e que você deixa para trás? Bispa, nesse 1 ano e 6 meses, eu acho que uma coisa que vai ficar esse distanciamento social, a gente não poder estar próximo, a gente não poder ter esse contato, isso eu não quero mais. Você deixa para trás? Eu deixo para trás. Embora você vai continuar tendo seus cuidados, né? Sim, né? E a gente ainda vai demorar um tempo sair desse momento, né? Mas eu acho que esse distanciamento, o afeto, essa proximidade, isso fica que vem os novos tempos. É interessante você falar isso, que a gente pode criar novas formas de afeto. Então, assim, a pandemia, ela veio também para que a gente pudesse inovar. O que você deixa para trás, querida missionária Shirley? É uma coisa que não passa no meu coração, mas eu queria deixar mais para as pessoas que estão nos ouvindo. O sentimento de revolta. Deus não nos dá um fardo que nós não consigamos carregar.
Ok, maravilhoso. O que você deixa para trás, querida pastora? Eu deixo, assim, que eu aprendi nesse tempo todo, acho que até por conta da situação do Miguel, foi o medo. Eu deixo para trás o medo, é um exercício diário. Eu não quero ter medo, assim, o medo me fez refém, assim, durante muitos dias. E me fez muito mal, e eu deixo para trás todos os dias o medo. Pastora Sirlene, o maior aprendizado que você leva para a sua vida? Bispo, eu descobri que eu posso contribuir. Não é que eu descobri, né? Foi algo que eu trabalhei muito, foi que eu posso contribuir com a saúde do outro. No uso da máscara, no uso do álcool, me distanciando, eu posso contribuir para as outras pessoas. Bacana. Shirley. Pode repetir a pergunta? Desculpa. O maior aprendizado que você leva para a sua vida toda. É uma palavra inglesa que se diz learnability, que é a habilidade de sempre continuar aprendendo. Então, nós somos seres que nós precisamos aprender, reaprender e desaprender. Você é muito chique, querida. Que bênção. Como é que é o nome da palavra? Learnability. Learnability. Não dou conta de falar. Eu treinei bem, gente. Assim, o meu maior aprendizado foi de fé mesmo. De saber que Deus, ele é real. Sim, não é só uma história bonita, né? Que Deus, ele é real, ele é presente. O meu aprendizado real é de fé. Que bacana, que bacana. Bom, então acreditamos que nós podemos viver dias melhores a respeito da pandemia. A vacina está avançando, né? É super importante fazermos essa avaliação da nossa vida pessoal. Essa pergunta que eu fiz para elas, eu creio que são 4 perguntas que nós devemos fazer para a nossa vida. O que é que eu estou levando? O que é que eu preciso deixar para trás? Qual foi a maior alegria? Porque não se defina apenas por uma coisa. Nós somos seres humanos, então nós temos várias faces, várias nuances, vários aspectos na nossa vida, e esses aspectos nós precisamos valorizá-los, né? Tanto a de dor quanto a de superação, aquilo que nós podemos vencer. Então, o que você aprendeu como pessoa, que valores você leva adiante. E eu quero trazer 2 textos da Palavra de Deus, nós já estamos quase encerrando, que está lá em João 16, verso 33. Jesus, ele disse o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, na minha vida, em diversos momentos, esse versículo, ele ecoa, tá? Ele ecoa dentro do meu coração. Quando eu passo por adversidades, por conflitos, eu lembro desse versículo. No mundo você terá aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aí eu me agarro a esta palavra, eu me agarro em Jesus, e isso me dá força para superar e para que eu não seja destruída com aquela situação. E outro texto que me consola muito é o Salmo 23, que é um salmo maravilhoso, que desde a minha conversão eu tenho ele junto comigo, principalmente os 3 primeiros versículos, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, essas 2 referências bíblicas eu quero deixar com você. Deixe o Senhor Jesus, deixe Deus ser o seu pastor. Ele vai te guiar, ele vai trazer o que você precisa, ele vai te conduzir e ele vai trazer refrigério ao seu coração. Então, baseado nisso que nós falamos, eu quero terminar esse talk show, né, com uma oração, e quero perguntar assim à equipe que está aqui comigo:
se tem alguma colocação no chat, alguma coisa, alguma pessoa que a gente precisa ressaltar. Tudo ok? Tudo ok. Então, vamos fazer, eu quero te convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo. Senhor, obrigada por esse momento tão especial. Momento, Senhor, que nós pudemos falar da nossa vida. As nossas 3 pastoras que estão aqui falaram das suas experiências, algo tão íntimo, algo tão real na vida delas. Senhor, e eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor está fortalecendo as pessoas que estão conosco. Deus, na autoridade do nome de Jesus, traz força ao aflito, traz, Senhor, descanso àquele que está cansado, traz esperança àquele que está sem esperança. Que a tua presença possa trazer um novo vigor para viver novos momentos, para viver a vida de uma forma vencedora, Pai. Vencer os desafios e prevalecer na autoridade do nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero deixar o meu abraço a todos. Vou dar um tempinho ainda para cada uma dar uma frase final, né, uma consideração final, rapidamente, porque nosso tempo já está se esgotando, para que nós possamos terminar. Vamos lá, pastora Lidiane, vamos começar aqui pela minha direita. Bom, o que eu posso compartilhar com vocês, com as pessoas que convivo, que eu vejo, que eu falo, nunca perca a fé. Sabe, você pode perder tudo, mas não perca a fé, porque Deus ele já tem um plano grandioso preparado para cada um de nós, arquitetado, planejado, e ele só não vai acontecer se você não quiser. Então, não desista da sua fé, não desista de acreditar em Deus, porque ele sim pode fazer todas as coisas. Pastora Sirlene. No meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade que você esteja vivendo, o que eu tenho para te falar não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Deus é o Deus do impossível. Então, o que nós precisamos é crer que Ele pode todas as coisas. E assim Deus vai fazer na sua vida, basta você crer. Querida Shirley, missionária, pastora. O que eu gostaria de deixar é que nós somos cercados pelo medo, né? O medo ele é uma emoção básica e ele vai tentar nos cercar, vai tentar nos afligir. Mas nós precisamos mostrar para o nosso medo que o nosso Deus é maior. E nós precisamos também entender que não existe problema que não tenha solução. Então, aprenda a buscar em Deus as saídas que você precisa. Aprenda a confiar no Senhor, o seu coração, os seus pensamentos, as suas emoções. E com toda certeza, você terá o sucesso que você precisa. Aleluia. Então, aí nós encerramos. Vamos estar encerrando. Quero deixar o meu abraço, o meu beijo. E quero falar também que na última quarta-feira do mês de outubro, nós vamos ter mais uma edição do Talk Show Emoções Prósperas. Vou ter 3 convidadas aqui, 3 pastoras, pastora Rúbia de Araguari, pastora Fabrícia, pastora aqui na região do São Jorge, e teremos também a pastora Dinair do Luizote. Quero mandar um abraço para essas 3 pastoras e dizer que eu vou estar aqui te esperando no dia, eu não sei qual dia que vai dar, mas é na última quarta-feira do mês de outubro. Então, nós estaremos aqui, dia 27. E vai ser um esquenta também, porque nós vamos ter o nosso Congresso de Mulheres no dia 15 de novembro. Então, guarde essas datas, tá? Para que você, 15 de novembro, o nosso congresso vai ser presencial aqui na Sara Nossa Terra e vai ser uma alegria imensa receber você aqui. Um grande beijo para você, fique com Deus, Deus te abençoe. Muito obrigada.